Olá, boa tarde. Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, nessa quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. E você me acompanha no seu radinho tradicional e também através das redes sociais, Facebook e YouTube ao vivo. Recebendo mais uma vez, participando comigo aqui, a doutora Verônica Dornelas, especialista em alergia, asma e outras especializações que a senhora tem. E que bom recebê-la novamente aqui na Rádio Módulo FM, especial nesse quadro aqui que é o Módulo Saúde. Boa tarde. Boa tarde, Jane. Boa tarde a toda a população. É um enorme prazer participar com vocês aqui do Módulo Saúde. Já tive a oportunidade de comparecer aqui outras vezes e estou sempre à disposição para poder estar esclarecendo os assuntos aí sobre alergia, imunologia, asma. É um prazer. Doutora Verônica, os principais alimentos que causam alergia alimentar. Jane, quando a gente fala sobre alergia alimentar, ela é bem ampla. E é claro que tem os alimentos mais específicos para cada faixa etária. Então, vamos citar os principais. Quando falamos do recém-nascido, da criança até os 5 anos, né, prevalece o leite, o ovo e o trigo. Quando falamos do adulto já e do idoso, já prevalecem o fruto do mar, amendoim, castanhas, o trigo também faz parte, entre outros alimentos. Também não podemos esquecer que tem algumas frutas bem alergênicas, né? Então, existe uma diversidade de alimentos que podem causar alergia. Algumas exceções, é claro, mas tem algumas pessoas que têm alergia à carne, são alimentos mais diferentes, né? Então, assim, a investigação sobre a alergia alimentar, ela é bem ampla, mas sempre direcionada para a queixa do paciente. Para quem, doutora Verônica, tem, dá um exemplo aqui, né? A alergia ao leite, ou alergia à pasta, ou alergia que a senhora citou aqui, à carne. Os sintomas são diferentes? Bom, existe, claro, os sintomas que são amplos para todas as faixas etárias, mas existem as peculiaridades também. Por exemplo, o recém-nascido, a criança menor de 2 anos, que tem alergia a leite, ela tem uma dermatite na pele, né? Ela pode ter refluxo, ela pode ter tosse crônica, né? Às vezes um quadro de diarreia, né? Então isso está mais direcionado para as crianças menores de 2 anos. Quando eu falo já em um adulto que tem alergia a amendoim, aí já são outros sintomas. Ele pode ter uma tosse, pode ter uma urticária, né? Mas nem sempre tem uma diarreia, então isso varia muito de acordo com o desenvolvimento do trato gastrointestinal do indivíduo, né? Quando eu falo alergia a trigo, é muito interessante que a alergia a trigo, normalmente ela está muito associada também com a prática de atividade física. Às vezes a pessoa ingere trigo e não tem nenhuma reação no dia a dia, mas quando vai praticar um esporte, isso ativa a sensibilidade ao trigo, né? Então, coisas que, por exemplo, com uma criança não acontece. Às vezes ela tem alergia a trigo independente da atividade física. Outro detalhe, alimentos como o trigo, o ovo e mesmo o leite podem favorecer alergias respiratórias, como asma. Às vezes a criança tem uma crise de asma e é por alergia à proteína do leite de vaca ou ao ovo, que é bem interessante e às vezes a gente nem pensa sobre isso. O trigo também, inclusive até adultos, eu tenho atendido adultos com asma desencadeada pelo uso de trigo. Às vezes vai praticar o exercício físico e antes da atividade, antes de correr na esteira, come um pão à base de trigo e tem a reação, a falta de ar mediante a prática de atividades físicas. Essa questão, doutora Verônica, de faixa etária pode ser mais grave em crianças, adolescente, adulto? Como que funciona isso aí? Olha, gravidade não depende da faixa etária, depende da sensibilidade, na verdade. Porque a alergia alimentar, desde o recém-nascido até o idoso, ele pode apresentar uma anafilaxia, que é um quadro alérgico grave à ingestão de um alimento, independente da faixa etária, mas sim pelo grau de sensibilidade da pessoa. Existem graus de reação alérgica diferentes. Às vezes uma criança, ela ingere o leite, é alérgica à proteína do leite e tem um quadro leve de reação, mas em contrapartida uma mesma outra criança com a mesma faixa etária ingere a mesma quantidade de leite e tem uma reação grave, porque isso depende da genética, da sensibilidade e não da faixa etária. Agora, qual alergia é preocupante? Bom, quando falamos em alergia alimentar, os piores para a criança é o leite e o ovo. E para o adulto são os frutos do mar, castanhas e amendoim, né?
Mas tudo deve ser avaliado com cautela. Existem exames específicos para se diagnosticar esses tipos de alergia, né? Existe testes de provocação. Então, isso é mediante essa avaliação de gravidade, mediante a uma série de sintomas, de sinais e de exames complementares. O que pode, doutora Verônica, piorar uma alergia alimentar? Bom, um exemplo, a quantidade, é totalmente dependente da quantidade. Se eu tenho alergia a camarão, por exemplo, é claro que se eu consumir uma unidade de camarão, eu vou ter, às vezes, uma resposta alérgica muito menor do que se eu ingerir 100 gramas de camarão, entendeu? Então, a reação alérgica é totalmente dependente da quantidade do alimento, tá? E da forma que o alimento se apresenta também. Por exemplo, existe uma diferença de reação alérgica quando os alimentos são cozidos ou in natura. A criança, ela pode ter, ou o adulto pode ter uma resposta alérgica mais grave quando o leite é ingerido in natura, o leite cru, do que quando come um bolo, um biscoito que tenha leite. Mas esse leite passou por um processo de desnaturação pela questão da temperatura do cozimento, entendeu? Outra questão, doutora Verônica, tratamento. Como é que é o tratamento dessa questão alimentar, né? Para a pessoa que tem alergia alimentar, como é o tratamento? É um tratamento curto, um tratamento mais longo? Como é? Essa é uma pergunta muito interessante, sabe, Jânio? Isso vai depender do alimento. Porque existem alimentos, como por exemplo, frutos do mar, são alimentos que são bem difíceis de você deixar de ser alérgico, de você dessensibilizar, que a gente fala, né? Então, quem é alérgico a frutos do mar provavelmente vai ficar longos períodos sem poder ingerir esse alimento. Já o leite e o ovo são alimentos que normalmente a alergia ela vai regredindo, diminuindo com o aumento da idade da criança. Normalmente, 80% a 90% das crianças com 5 anos já têm tolerância, já perderam a alergia ao leite, ao ovo, ao trigo. Então, isso tem essa variação. Aproveitar também um tema bacana também, a gente está quase encerrando, né? Mas a gente está vivenciando esse tempo seco, muita poeira. Isso, para quem tem rinite como eu, é difícil. Jânio, a gente está mudando um pouquinho de tema, mas tudo associado, né? Tudo é alergia, tudo né? é alergia. Eu vou abrir um comentário de que dia 15 de setembro, foi Dia Nacional da Rinite. E é o tipo de alergia mais comum, predominante em toda a população mundial. E realmente, agora, esse momento que a gente está vivendo, está bem crítico, né? A umidade é baixa, calor, ressecamento, fumaça, né? Porque tem queimadas. Com certeza, a poluição é um fator agravante, né? Então, junta a poluição com a baixa umidade de ar, mais a questão da poeira, aumenta muito a incidência das crises de rinite, né? Então, vamos nos atentar, melhorar a umidificação dos ambientes, melhorar a umidificação das vias nasais através do uso contínuo, diário, do soro nasal. Esse soro nasal, só te cortando aqui, pode ser o soro nasal sem corticoide? Bom, tem que ser com... Não, existem os dois tipos. A medicação com corticoide tópico nasal, ele é um tratamento para os quadros de rinite. Já esse soro nasal que a gente fala, né, que é a base de soro fisiológico, ele é uma medicação, é uma higiene, né, nasal. Né? E deixar as vias aéreas úmidas, porque quanto mais ressecada, maior o número de chances de você ter crises de rinite. E quanto mais umidificada, a chance da rinite melhora, de você ter crises, o sangramento nasal diminui, né? A questão da higiene nasal traz mais conforto ao paciente. E os sintomas da rinite são minimizados através da lavagem nasal diária. Doutor, o tempo já esgotou, né? Foi muito bom, né? Mais uma vez trazer a participação aqui no Modo Saúde. E, pessoal, que não deu tempo da gente abordar outras perguntas, outros assuntos, mas eu tenho certeza que você pode seguir a doutora Verônica lá no Instagram. Tem o Instagram, doutora? Com certeza, doutora Verônica. Às vezes só deixa umas dicas lá, né? Deixo sempre. Sempre, né? Toda semana eu
abordo nas minhas redes sociais um tema: dermatite atópica, asma, rinite, esofagite eosinofílica, alergias alimentares, e também abro caixinhas de perguntas. Estamos à disposição aí para poder informar e esclarecer a população sobre qualquer dúvida. Doutora, então, obrigado mais uma vez pela participação, presença conosco nessa quinta-feira aqui em mais uma edição do Módulo Saúde. Eu que agradeço, Jane, um abraço e até o próximo programa. Pessoal, de repente você perdeu a entrevista, calma, fica triste não. Você pode, rever essa entrevista aqui da Rádio Módulo FM lá no Facebook da Módulo FM e também lá no YouTube, tá? Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva para receber todas as informações de primeira mão. E siga lá, a doutora Verônica Dornelas lá no Instagram, para você acompanhar sempre uma dica da doutora, tá? Para você que está aí super ligado na Rádio Módulo FM, agradeço o seu carinho, a sua audiência e até a próxima quinta-feira em mais uma edição do Módulo Saúde. Valeu, tchau!